sou Gilvan, canal Beleza Bioma Caatinga, o melhor canal do universo. Horta amazônica. Horta amazônica, Gilvan? Sim, horta amazônica. Ou pelo menos cultivo. Olha só, em fevereiro e março de 1996, quase chegando a abril, eu passei 44 dias na Amazônia Legal, chamada Amazônia Legal Brasileira, Amazônia Internacional. Era a volta ao Brasil de bicicleta que eu realizava. Boa parte da Amazônia a gente sabe como é a região norte, praticamente não tem estradas. As estradas é o ar e os rios. Boa parte foi pelo ar, outra parte foi pelas águas, pelos rios, vários rios amazônicos. Tá? Inclusive o próprio rio Amazonas, de Manaus a Belém. Então, eu estive em muitos locais, eu fiquei em tribos indígenas, conversei com muitos, e o que está sendo publicado aqui, que eu falo lá, não sei se vai ser publicado. Eu tenho um livro escrito, foi registrado na Ministério da Educação e Cultura, lá no Rio de Janeiro, representado, tá? Na Associação Brasileira de Produção Literária e tudo. Na verdade, tenho cópia, Por quê? Porque qualquer momento, qualquer época eu posso estar falecido, posso morrer no futuro. Quer dizer, posso não é uma garantia. Poder ainda é uma dúvida. Não, é uma certeza, que eu tenho certeza. E a pessoa, um parente, um descendente, pode pegar e publicar. Mas o nome desse livro é bem inusitado. É Antes do ano 2000, uma volta sobre duas rodas. Aí fica assim meio... Como é que você vai entender isso? Por quê? Porque falava que o mundo ia acabar no ano 2000. E eu programei tudo para fazer essa volta ao Brasil, e porque é uma volta sobre duas rodas, porque a bicicleta tem duas rodas, e tem a volta também, a roda está girando, né? E ali eu estava fazendo uma volta em torno do Brasil, pedalei todo a fronteira, onde dava, como falei, e também o litoral, onde também era possível. Mas fiz a volta, onde tinha estrada eu consegui fazer, claro, dentro do meio do mato que é difícil. A bicicleta não era um avião que eu transformasse ela numa aeronave, nem tampouco um navio, pelo menos uma prancha para descer o rio ou subir os rios da Amazônia. Então, mas nessa volta eu fiquei 44 dias legais na Amazônia. E uma coisa das que eu encontrei em algumas tribos é o cultivo que eles já cultivaram, isso é milenar. Mas eu falava disso, eu digo, olha, a boa parte da Amazônia, porque a Amazônia, ou melhor, a região norte, tem uma parte no estado de Roraima que é savana. Quem não sabe o que é savana, é um bioma que é delimitado, ele fica entre uma área de deserto, ou às vezes até um semiárido, e também uma área de tropical úmida. Às vezes, mas lá não chega a ter o deserto, mas tem área, não tem o semiárido propriamente dito, mas tem semelhança, tem efeito, tem de tudo isso em Roraima. Os montes de Roraima tem aquela parte toda que é uma savana. Para quem conhece o que é savana, sabe-se que lá é uma savana. Mas eu encontrei locais na Amazônia mais densa que foram, eu desconfiava e comecei a perguntar aos nativos. E eu falo isso, eu relato isso nesse livro, tá? Que eu citei há pouco. E não é publicado. Pode ser póstumo. Depois, eu não vou me despender de muito dinheiro para poder publicar um livro, não é fácil. Pode ser que alguém que veja esse vídeo, tenha algum interesse, possa até ver alguma editora, alguma coisa assim. Hoje, claro que as coisas estão mais fáceis do que foi na década de 1990. E eu perguntava para os indígenas, para os povos nativos, de fato, sobre algumas coisas. Lá eles tinham locais que eles têm muito açaí, cupuaçu, que foi plantas que eu vi, que tinha mais do que em outros locais. A castanha do Pará, que é chamada castanha do Brasil, a castanheira, algumas plantas e outras plantas grandes, e pequi. Eu encontrei pequi, uns bem grandes, frutos bem grandes, grande mesmo, tamanho de uma laranja grande, por exemplo, e era doce, diferente. E eles me relataram, aí, claro, com auxílio de intérprete, que ali já cultivava há mais de 5 mil anos. E eu falava isso, quando eu voltava da entrevista falando isso, e o pessoal achou muito duvidando, dizendo que era mentiroso e tudo, em tese, contestando pelo menos, se não falava mentiroso, mas contestando. O fato interessante é que
Isso, na verdade, por que eu estou tratando como horta? É que, de fato, a Amazônia, boa parte foi plantada. Ou seja, o homem, sempre convivendo, o homem que estava ali, convivendo porque ele ia melhorando, ele fez esse melhoramento genético, vamos chamar, melhoramento genético, ou seleção, mas usando controle genético, conhecimento, não conhecimento genético, mas para as espécies produzia, tinha frutos mais interessantes, no caso do piqui, do açaí, do cupuaçu, e entre outros, a castanha do Pará, eles retiram o extrato, faz o extrativismo, e tem áreas com plantas muito grandes que ficou assim, em pouco compreensível. Eu perguntava para eles na época, perguntei de fato, e eles falaram que o que aconteceu ali foi o plantio. E esses homens viveram, esses seres humanos, viveram muito tempo e aumentaram muito a capacidade, exemplo da Amazônia, e essa capacidade nos mostrou importante para a sustentabilidade do planeta. Por quê? Porque se a gente for olhar a Amazônia em outros locais da Terra equivalentes, pegando os pontos, as relações, não era para, vamos imaginar, ser do jeito que a gente conhece. Então, isso aconteceu justamente porque eles plantaram e a Amazônia se tornou responsável por conta de que armazena muita água na floresta, tem uma dinâmica muito forte, e eles, ao fazer isso, o que eles estavam vendo? Não sabedor dessa parte, em tese, eu acho que não, mas, na verdade, eles estavam provocando o aumento de matéria orgânica, as plantas iam soltando folha, galho e outros frutos, etc. E as plantas que morriam, apodrecendo, planta orgânica também, isso ia criando toda uma quantidade de material de um solo fértil, rico em nutrientes, matéria orgânica, composta, etc. Lembrando que a Amazônia ela é responsável por 70% da chuva aqui da América do Sul. Ela é quem controla, ela pega essa quantidade de água e lança no ar através da respiração das plantas. Então, foi interessante agora, porque recentemente, acho que em 2021, saiu uma reportagem, um artigo na Nature. Eu estou até querendo buscar esse artigo para me ver melhor como é que trata, mas dizendo que a floresta amazônica foi plantada. Na verdade, ela foi plantada, é interessante, não foi a natureza em si diretamente. Eu não acredito em todo pela dimensão, as dimensões que são enormes, mas parte sim, eu já alertava isso há 20 e tantos anos, já falava sobre isso. Eu não era cientista, eu estava fazendo uma viagem, não também entretenimento, mas para conhecer o Brasil. Então, é a horta amazônica. E os indígenas, aí o que é que acontece? A chegada dos europeus, mais recentemente, século XIX, acho que século XVIII pouco, só na margem litoral um pouco, mas no século XIX, século XX e agora século XXI, é a destruição da Amazônia. É a destruição, porque rola muito interesse pela Amazônia. E a gente está vendo isso. Então é triste falar que algo que não... a situação antrópica, que é o homem, propiciou ter tudo que é a Amazônia, também uma ação antrópica negativa de europeus, vamos tratar aqui, que foram europeus invasores da América, levaram a Amazônia, estão levando a Amazônia à condição extrema de degradação. Então, eu tenho que dizer aqui bem para vocês que a Amazônia ela é muito importante, por tudo, pela sua maior biodiversidade do planeta, seu tamanho, sua quantidade de água, sua quantidade de materiais, inclusive da matéria orgânica, que é o solo, um dos solos que tem maior acúmulo de matéria orgânica em todos os solos. Agora, quando retirado a vegetação, adeus tudo, porque isso vai causar um desequilíbrio planetário, tem essa questão também. Então, enquanto milhares de anos, muitos anos, de 10, 15, talvez 100 mil anos que os índios fizeram isso, o homem está acabando dentro de pouco mais de cento e tantos anos, 170 anos, vamos pegar do século XIX para cá, mas século XX e século XXI. Talvez, se não tiver um freio, não tiver alguém que diga, opa, a coisa já extrapolou todos os limites, a Amazônia vai ser varrida do mapa. E o que volta a ser, como eu falei, tem uma parte, volta a ser uma savana. Isso é estudo, se o pessoal mostra que aponta para essa savana. Eu falei e repito aqui. Na parte chegando junto aos Montes Roraima, que foi a parte que eu pedalei, não fui lá para a parte mais alta, mas
circundei, então, saindo de Boa Vista para Manaus, ali tem savana. Eu conheço, eu já conhecia na época que eu relato isso, está lá bonitinho no livro. Estou com ele aqui, tá? Mas não é publicado, é um livro individual, estou sendo egoísta nesse ponto. Então era isso, tá? Horta Amazônica, espero que vocês tenham entendido a importância desse bioma para todo o planeta, não só para nós brasileiros e para quem está lá na região norte do país.